Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos ler o texto de hoje. Atos 2, a partir do verso 41, nos diz assim: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aleluia. Quando nós olhamos para a igreja primitiva e o formato que eles viviam, nós vemos para nós uma igreja ideal, né? Só que nós precisamos ter consciência de que não era tudo perfeito, não era tudo pleno, né? Nesse momento aqui nós vemos um período de tranquilidade entre os nossos irmãos ali. Nós vemos que a palavra de Deus era pregada, era anunciada, os irmãos iam crescendo, o Espírito Santo ia acrescentando, e foi assim até hoje, para chegar onde nós estamos, com o cristianismo sendo a maior igreja, a maior religião de todo mundo. E isso é muito importante. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo um perigo muito grande, porque um punhado de gente naquela época fazendo isso que foi feito, né? Perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão, doando as coisas que eles tinham para a comunhão de todos. Isso era algo maravilhoso, e ainda nós conseguimos encontrar isso em alguns locais. E isso aqui fez com que a igreja crescesse. E a igreja fazia diferença. Esses irmãos, eles não tinham medo de perder a própria vida. Grande parte deles perderam a própria vida. Muitos mártires se levantaram. E quando eu leio a história dos mártires, eu fico até com vergonha. Porque as coisas que eles faziam, as coisas que eles falavam, mediante, mesmo em face da morte, eles não temeram, eles glorificaram o nome do Senhor, não pensando mais em si. E não era uma questão de idade, não eram irmãos mais velhos. Nós vemos pessoas jovens, 15, 20, 23, 30, 33 anos, que estavam prontos a serem mortos, mas não simplesmente mortos, mas formas terríveis de morte. A igreja crescia, era um fervor muito grande, eles tinham uma expectativa de que Jesus voltaria nos seus dias. Isso ajudou até que eles doassem as suas propriedades. O apóstolo Paulo, no seu tempo, ele acreditava que Jesus voltaria com ele ainda em vida. Isso baseado numa das suas frases, em uma das suas cartas. E essa iminência de que Jesus vai voltar a qualquer momento faz com que eu e você estejamos mais dispostos a pregar o Evangelho. Imagina só, queridos, que coisa legal. Imagina se eu e você soubéssemos com certeza que Jesus voltaria semana que vem. Olha que maravilha. Jesus vai voltar semana que vem, e nós temos esse tempo só para não nos prepararmos. E já estamos com Deus, Ele já nos salvou, já nos resgatou. Mas qual de nós não iríamos trabalhar muito mais, não iríamos pregar o Evangelho sem temor, não íamos entrar naqueles bairros pobres, ajudando todo mundo? Qual de nós que não íamos pegar tudo que nós temos? É uma semana. Qual de nós que não vamos pegar tudo que nós temos e vamos vender, vamos ficar com o necessário para comer e vamos ajudar essas pessoas? Bom, nós vamos fazer isso mesmo. Mas agora, se a gente imagina que o Senhor não vai voltar na nossa época, e que eu, com os meus 34 anos, ainda vou viver pelo menos mais 40 anos aí, talvez 30 anos com muita saúde, se o Senhor tiver misericórdia e me abençoar. O Senhor só vai voltar a um tempo depois do meu. Irmãos, a gente se relaxa, a gente fica na nossa, de boa, e vai levando e tocando a vida do jeito que a gente quer. A iminência da volta de Cristo faz com que eu e você estejamos alertas o tempo todo. Isso só faz bem para a nossa vida espiritual. Não estou dizendo isso porque quando eu digo sobre a volta, como eu menciono a volta de Cristo, eu creio que ela está por agora. Eu creio que eu não passarei sem ver. Mas isso devido aos acontecimentos que já ocorreram. Isso depois de todas as coisas que foram anunciadas. Por exemplo, o Estado de Israel se tornou Israel de novo, se tornou nação em 1948. E isso há pouco tempo atrás, há cerca de alguns
algumas décadas atrás. Isso não foi antes, mas agora aconteceu. Uma pandemia de proporção mundial, todos os países foram alcançados. Ela foi mais forte do que a Primeira e a Segunda Guerra, que não alcançou todos os países. Irmãos, quando nós olhamos para os acontecimentos presentes, hoje parece estar mais alerta do que qualquer outro tempo atrás. Só que nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar na nossa época. Porque nós não estamos na urgência, na iminência da pregação do Evangelho, como se fosse agora. E isso faz com que nós abraçamos com maior fervor, e isso faz até com que a nossa igreja cresça. Quando nós nos envolvemos de todo o nosso coração nessa obra de crescimento. Amados, o Senhor está próximo, o Senhor está às portas, e nós precisamos viver nesse formato. Essas pessoas, muitas dessas pessoas vendiam as suas propriedades e doavam e viviam em comunhão. Só que isso trouxe um certo prejuízo, porque algumas dessas pessoas que venderam tudo e Jesus não voltaram, estavam ali no livro de Coríntios, alguns andavam de casa em casa, e já não tinha mais as suas propriedades, os seus trabalhos, Jesus não havia voltado e eles não estavam preparados. Não estou dizendo que eles erraram em doar para os pobres, mas nós precisamos estar atentos e viver como se Jesus fosse voltar a qualquer momento, cuidar da nossa vida espiritual, mas também estar preparados para que o Senhor Jesus Cristo, se for da vontade dele, demore ainda anos, décadas ou séculos, e nós temos que estar prontos para manter a nossa vida íntegra e preparar a nossa vida, os nossos filhos, os nossos netos e a nossa descendência permanecer firme no Senhor. A iminência da volta de Cristo me coloca alerta, mas a displicência de achar que Ele não volta hoje pode me trazer uma letargia, e é aí que mora o perigo espiritual, porque essa letargia me faz buscar menos, essa letargia me faz orar menos, me faz envolver menos com a palavra dEle. Quando eu olho aqui para esses irmãos crescendo na doutrina dos apóstolos, perseverando, unidos, comendo, partindo pão de casa em casa, queridos, eu não preciso passar por um momento de dificuldade, de perseguição, ou de ter certeza que o Senhor vai voltar na minha época, para eu perseverar firme na doutrina, para eu partir o pão com os meus irmãos. Foi perguntado para alguém a respeito dos primeiros cristãos, o que essa pessoa achava. Ele dizia, um sábio da igreja primitiva, ele dizia que era um grupo de pessoas que se juntavam todos os dias de tarde para cantar e comer juntos. O povo cristão seguia esse ritmo literalmente de Atos capítulo 2, no versículo 42, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O povo de Deus vive nesse formato. Quando nós nos reunimos, nós temos várias desculpas para comer junto, isso é maravilhoso, mas não só isso, a perseverança na oração, a perseverança na comunhão, que é uma das coisas mais difíceis de nós trabalharmos, e a perseverança aí na doutrina. E essa doutrina nós não temos perseverado, essa firmeza, essa pureza, essa santidade. Quando as pessoas olham para os puritanos ou para o puritanismo atual, as pessoas pensam que são no estilo farisaico, aquele puritanismo exagerado que não leva a nada, mas pelo contrário, quando nós analisamos, estudamos o puritanismo, nós ficamos de boca aberta e percebemos o quão falho nós somos. Claro, sempre há exageros em uma coisa ou outra, mas não é por isso que nós temos que jogar a água fora e o bebê junto. Quando nós aprendemos alguma coisa, nós temos que retirar do contexto tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é proveitoso para a nossa vida. E a santidade tem que fazer parte disso. A pureza da palavra tem que fazer parte da nossa vida, e a confiança e a entrega no Senhor também. Se as pessoas vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos parte daquilo que eles vendiam, queridos, ou algumas pessoas colocavam tudo, é porque elas confiavam, muitas delas, que o Senhor estaria cuidando. E isso de fato é sempre verdade. A palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. E se nós hoje, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com os recursos que nós temos, levarmos a palavra de Deus, a ajuda ao necessitado, irmãos, eu creio que nós vamos agradar o coração do nosso Deus. Cada um fazendo a sua parte, não se torna pesado para ninguém. Cada um contribuindo com aquilo que pode. O apóstolo Paulo ensina isso. Cada um contribua segundo o que tem e não sobre o que não tem. A propriedade das pessoas, a prosperidade das pessoas, aquilo que elas podem ajudar é segundo as suas condições. E com amor a igreja foi crescendo. E na época do apóstolo Paulo, algumas pessoas também se juntavam, doavam. Sempre foi assim.
Mas eu acho mais interessante a perseverança na doutrina, porque a doutrina, principalmente naquele período, ela era passada de boca a boca, tinha os seus escritos, tinha suas cartas, mas as pessoas não tinham todos os recursos que nós temos hoje. E nós olhamos para o cumprimento da doutrina naquele período e no nosso, nós vemos o quão falho nós somos. E pelo contrário, nós olhamos tantas pessoas denegrindo a palavra e muitos de nós cristãos estamos seguindo esse mesmo caminho. Irmãos, não deixe que a palavra de Deus na sua vida, a Bíblia Sagrada que nós consultamos o tempo todo, fique de lado. Ela tem que estar na nossa cabeceira. Ela tem que estar na nossa mesa. Ela tem que estar nas nossas mãos. Ela tem que estar na nossa mente. Ela tem que estar constantemente nos nossos lábios. Essa palavra de vida, quando anunciada, ela traz vida para outras pessoas. Dela jorra, flui vida na vida das outras pessoas. Isso quando nós, cheios do Espírito Santo, buscamos e nos enchemos e nos apropriamos da palavra de Deus como nossa, como palavra da nossa vida. Que Deus possa nos usar dia após dia para o crescimento da obra dele, com dons, com manifestações, com libertação, com verdade, com pureza, com vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente vocês, que o Espírito Santo possa complementar essa palavra em cada coração, em nome do Senhor Jesus.